Olá, sou o professor Reginaldo. Faremos agora a correção da prova de Informática Básica da Polícia Penal de Minas Gerais. Acompanhe na tela. Faremos a correção da prova C, gabarito tipo C. Então, vamos lá. Questão número 16. No que diz respeito ao sistema operacional Windows, versão 10, instalação no idioma português do Brasil, um ícone localizado na área de notificação tem uma finalidade específica. O ícone e a finalidade descrita ao seu lado são, respectivamente. Então, este ícone que representa a cabo da bateria ligado na tomada da rede elétrica, este ícone, e acessar, a função dele é acessar e ocultar a janela do painel de controle? Não, tem nada a ver. Este ícone, ele aparece indicando o quê? Veja, quando tem esse ícone da tomada, quer dizer que ele está conectado na tomada da rede elétrica. Então, é um ícone que mostra simplesmente se está o percentual do carregamento da bateria do notebook. Então, não tem nada a ver com janela do painel de controle. A letra B, este ícone, é um ícone de um pendrive. O ícone de um pendrive, ou seja, o ícone e a função é remover o hardware e ejetar a mídia com segurança? Sim, este ícone ele possibilita ao usuário remover, por exemplo, um pendrive, remover hardware e ejetar a mídia com segurança. Então, este ícone, a figura representa esse recurso aí para que o usuário possa remover, por exemplo, o pendrive de forma segura. Definição perfeita. E a letra C, essa figura, este ícone, permite remover tudo que esteja armazenado numa pasta? Não, nada a ver com remover alguma coisa de pasta ou remover o conteúdo da pasta. E este ícone possibilita ocultar a janela do painel de controle, também nada a ver. Então, resposta letra B de bola. Lembrando que essa questão é uma questão, tivemos várias questões da Selecom cobrando essas figuras da área de notificação. Inclusive, no curso de exercício, nós trabalhamos, uma das questões nós trabalhamos foi essa questão aqui, que lembra muito essa questão 16. Questão 17. No que diz respeito à internet, são características, conceitos e recursos a seguir. Existe um termo que define um tipo de rede de computadores utilizado para a comunicação interna da equipe de uma corporação. Ao acessar essa rede, os funcionários recebem comunicados, trocam informações com outros departamentos e consultam dados necessários para o desempenho de suas atividades. E o item 2, aliás, esse item 1, isso é um conceito de intranet. A intranet é uma mini internet restrita a uma organização, utilizada pelos colaboradores, os funcionários daquela organização. E o item 2, o tipo de acesso a sites é feito por softwares como o Google Chrome, o Firefox, o Mozilla Firefox e o Edge. Nessas condições, os termos, ou seja, o item 1 e 2 representam o que aqui? São, respectivamente, o Firefox, o Google Chrome, o Microsoft Edge, são softwares, são programas do tipo navegadores. Programas utilizados para acessar o que? Páginas, sites, na internet ou na intranet. Então, questão 17, letra D de dado. 18. No uso dos recursos do processador de texto, o Word, Microsoft Word 2019, instalado no idioma português do Brasil, um funcionário da Sejusp realizou os procedimentos descritos a seguir, após a digitação de um texto, inicialmente com um alinhamento justificado. 1. Aplicou um triplo clique em uma posição dentro do primeiro parágrafo de texto digitado. Esse clique, ou seja, triplo clique em uma palavra, vai selecionar, por exemplo, se eu clico 3 vezes essa palavra gerenciamento, ele seleciona quem? O parágrafo daquela palavra.
Então, nesse primeiro parágrafo aqui, ele aplicou o triplo clique, por exemplo, nessa palavra gerenciamento. Seleciona o parágrafo ficará selecionado. 2. Posicionou o cursor em uma palavra do segundo parágrafo e aplicou o duplo clique nessa palavra. Então, esse duplo clique, ou seja, clicou duas vezes, duplo clique nessa palavra no segundo parágrafo, gerenciamento. Então, dentro desse segundo parágrafo, ele seleciona apenas esta palavra. Então, 3 cliques, o triplo clique seleciona o parágrafo e o duplo clique seleciona a palavra. Portanto, a resposta aqui, letra D de dado. 3 cliques selecionou o parágrafo e o duplo clique seleciona a palavra inteira. Questão 19. A planilha da figura abaixo foi criada no Excel do Microsoft Office 2019, instalado no idioma português do Brasil, tendo sido realizados os procedimentos. Nas células de F7, F8, F9, 10, F11, foram inseridas expressões usando uma função para determinar o menor valor entre as cotações dos fornecedores indicados nas colunas C, D e E. Bom, então, F7, F8, esse intervalo aqui. E lá na frente vai perguntar qual a fórmula que foi digitada aqui na célula F11, que retornou esse valor 1990. Então, podemos perceber que ele percorreu esse intervalo aqui dos 3 fornecedores, ó, MG1, MG2, MG3, verificou qual que é o menor valor. O menor valor foi exatamente 1990. E lá na frente vai perguntar a fórmula que foi digitada aqui para retornar 1990. Ou seja, o conteúdo da célula F11. Prosseguindo. 2. Nas células G7, G8, G9, G10 e G11, foram inseridas expressões usando a função SI para mostrar o fornecedor que venceu a licitação para o item considerado com base na menor cotação. Ou seja, ele está perguntando, lá na frente vai perguntar a fórmula que foi digitada na célula G9, utilizando a função SI para retornar MG2, ou seja, na fórmula anterior ele verificou que a menor cotação foi 37, retornou 37 aqui. E usando a função SI, ele verificou quem é o fornecedor desse valor 37, MG2, e retornou MG2 aqui nessa célula. G9, então vai perguntar lá na frente qual a fórmula digitada na célula G9. Mas vamos lá, vamos resolver um detalhe muito interessante aqui dessa questão, sem fazer nenhum cálculo. Dá para eliminar as coisas aqui, as alternativas. Por quê? Eu tenho certeza absoluta que na função SI eu não utilizo esse comercial, ele é utilizado para concatenar células, concatenar palavras, texto, ele não é utilizado aqui na função SI. Então essa letra B de bola e a letra D de dado, se você utilizar essas fórmulas aqui, vai retornar essa mensagem, vai dar problema, não vai dar certo. Então, eu posso descartar a letra B e eu posso descartar a letra D. Por quê? Eu não utilizo esse i comercial, que é um operador de texto, aqui dentro dessa função SI, do jeito que está aqui nessas alternativas. Então, lembre-se, a letra B de bola está fora e a letra D de dado também está fora. E outra coisa, para calcular aquele menor, ou vou utilizar aqui essa função mínimo A ou a função menor. E essa função menor da letra C de casa, se você digitar essa função menor, C11 até E11 e teclar Enter, vai retornar essa caixa com a mensagem indicando, olha, você inseriu um número suficiente de argumentos para essa função. Por quê? A função menor, ela exige uma matriz, ponto e vírgula K, que é um késimo, ou seja, qual menor eu desejo. Então, a fórmula tem que ser assim, a função menor, a matriz 1. Esse 1 é o quê?
é esse K, é o késimo, ou seja, eu quero o primeiro menor valor. Então, essa letra C, ela está o quê? Errada, porque faltou um pedaço da fórmula, faltou o ponto e vírgula 1. Então, letra C, errada. Então, eliminando, né, as alternativas, eu sei que a resposta é o quê? Letra A. Bom, mas vamos lá. Existe essa função mínimo A? Então, mesmo se a pessoa não soubesse essa função, ela chegaria na letra A eliminando as demais. Mas vamos lá. Então, resposta letra A. Vamos resolver aqui. Vamos resolver primeiro essa questão do mínimo. Mínimo de C11. O que vai perguntar? Olha, o conteúdo, né, as células inseridas nessas condições, as expressões inseridas nas células G9 e F11 são, respectivamente, então lá na célula G9, para calcular, lá na célula F11, vamos começar aqui, ó, F11, para calcular aqui o mínimo. Então lá na célula F11, com certeza eu vou usar o mínimo A C11 até E11. A função mínimo A, valor 1, ponto e vírgula, valor 2, ó, retorna o valor mínimo contido em um conjunto de valores. Não ignora valores lógicos e texto. Então perceba que ele verificou do C11, que é esse intervalo C11 até o E11. Qual foi o menor valor? Foi esse 1990. Retornou o valor aqui. Lembrando que existe também a função mínimo, né? A questão poderia ter colocado mínimo, exatamente igual, mínimo, de C11 até o E11. Então, tanto a função mínimo A, quanto a função mínimo de C11 até E11 retornam o mesmo valor. Neste caso aqui. Neste caso, tanto, né, mínimo A quanto a função mínimo retorna o quê? Exatamente o valor 1990. Agora, existe uma diferença entre a função mínimo A e mínimo sim. Você pode perceber que a função mínima retorna o mínimo contido em um conjunto de valores. Texto e valores lógicos são ignorados, enquanto a função mínimo A, veja, não ignora valores e textos. Não ignora valores lógicos e textos. Por exemplo, se eu tenho essa fórmula, lá na célula A1 tem um valor verdadeiro, isso aqui é um resultado de uma verificação lógica. Falso, resultado de uma verificação lógica, e esse valor 3. Para a função mínimo A, esse valor verdadeiro aqui é igual a 1, e o falso é igual a 0. Então, mínimo A de A1 até A3, que é esse intervalo aqui, retorna o mínimo. Qual que é o mínimo? O mínimo é falso. E o falso vale quanto? 0. Portanto, o resultado dessa fórmula será 0. Enquanto, se eu digito mínimo de A1 até A3, né, a função mínimo ignora esses valores lógicos, e para ele retorna o quê? O mínimo para ele vai ser o 3, porque ele ignora o resultado dos valores lógicos, ou seja, o verdadeiro e o falso. Muito bem. Agora um detalhe, perceba que na questão ele deu a função mínimo A sem um acento. Mínimo A sem acento. Aí tinha, algumas pessoas até comentaram, olha, mas cabe recurso porque não colocou o acento. Mas perceba que a questão é do Excel, do programa Excel. No programa Excel, quando você coloca essa função sem o acento, você pode verificar aqui, se você colocar sem o acento, ele aceita. Se a questão fosse no Calc, aí tudo bem. No programa LibreOffice Calc, se eu digito aqui, mínimo A, sem o acento, ele retorna erro de nome de função. Mas no Excel, ele vai colocar o acento. No programa Excel, ao digitar esse mínimo sem o acento, o próprio Excel coloca o acento lá na função. Então, não cabe recurso aqui.
Vamos comentar aqui também a resposta aqui, a letra A. Vamos comentar aqui essa função si. Então, a função si, lá na célula G9, retornou aqui MG2. Então, aqui nós temos se F9. Então, aqui nós temos o nosso teste lógico. Teste lógico que vem até o ponto e vírgula. O teste é verificar se F9 é igual a C9. Coluna F, F9 é 37. E o C9 é 30. O C9 ele é 39 e o F7 é 37. Então, 37 ele é igual a 39? Falso. Então, nosso teste lógico aqui da fórmula, nosso teste lógico ele é um teste falso. Se ele é um teste falso, ele pega a segunda opção. Segunda opção é exatamente esse pedaço vermelho aqui, é o nosso valor falso. Então, corrigindo aqui, né, resolvendo essa parte aqui da fórmula, teremos F9 é 37 e D9 também é 37. Então, F9, 37 e D9 também é 37. 37 é igual a 37, o teste é verdadeiro. Se o teste é verdadeiro, pega a primeira opção. A primeira opção é MG2. Por isso que ele pegou e retornou exatamente o MG2 lá na célula G9. Então, esse resultado da fórmula na célula G9 é MG2. Essa fórmula, usando a função si da letra A, chega nesse valor, MG2. Então, realmente, essa questão, letra A. Próxima. Lembrando que no curso, durante as aulas do curso de exercício, nós treinamos várias questões da Selecom, inclusive uma questão do curso de exercício, muito parecida com essa, tratando da função mínimo, menor, função si. O objetivo era fazer o mesmo cálculo aqui, uma questão do curso de exercício, que foi tratada aí desse assunto. A questão 20. No que diz respeito ao PowerPoint do pacote Office, instalado no idioma português do Brasil, duas características são pertinentes ao uso desse software. Por padrão, ou seja, por default, as apresentações salvas na opção salvar deste software, no formato apresentação do PowerPoint, geram arquivos cujos nomes possuem uma extensão específica. Essa extensão específica é o PPTX, é a extensão padrão do PowerPoint. E o item 2, né, existe um recurso que concentra todas as características da apresentação de slides, tais como fontes, estilos, animações, né, possibilitando que o usuário herde essas características de aparência para todos os slides da sua apresentação. Essa definição aqui é uma definição de slide mestre. O slide mestre ele é um slide que as formatações colocadas nele, né, serão refletidas nos demais slides da sua apresentação. Então, conceito de slide mestre. Respectivamente, ele é 1 e 2, letra A, PPTX e slide mestre. Lembrando que a letra C de casa, né, o ODP, é a extensão padrão do Impress. Muito bem, então questão 20, letra A. É isso aí, pessoal. Sucesso para vocês aí, tá? Um abraço, até uma próxima.